Bom dia, mais um XP Connection no ar, o último do mês de agosto, mês do desgosto para alguns, mas é verdade. Ricardo Kim, bom dia. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Para a maioria, né? Todas essas notícias com relação à economia, política e até lá fora. Aí, enfim, hoje pelo menos pesando bastante na bolsa, dólar esticando. Mas a gente vai comentar um pouco hoje no programa. Primeiramente, bom dia aí para todos que nos acompanham. Isso aí, hoje a gente vai falar não só das carteiras, né? Hoje é o último dia do mês de agosto, nossas carteiras mensais, dividendos e a carteira XP mensal. E também porque hoje é segunda-feira, carteira Top Pix semanal e carteira Short semanal. Além disso, né, semana se inicia aí com declarações do Levi. E agora foi o Temer falando que déficit extremamente preocupante pode sepultar o grau de investimento rating Brasil. A pergunta que fica no ar é se, por conta da CPMF que foi para o ralo, se o Levi não está falando isso para justamente pressionar o Congresso para que vote, né, medidas fiscais, dado que a CPMF foi para o ralo. Ou se o cenário é esse mesmo, né? Ele está falando de déficit em 2016. Aí perde o grau de investimento, né? Não tem como. As agências de rating já falavam, ou seja, ele já coloca que esse ano é déficit também. Principalmente com a questão da CPMF não ir para frente, né? Então, acho que esse foi um dos motivos também que o pessoal vai mandar esse orçamento de 2016 aí alertando e talvez tentando botar uma pressão no Congresso, né? Para passar o corte nas despesas. Mas hoje isso aí está causando bastante volatilidade aqui no mercado CDS, né? Que é aquele índice que a gente mede um pouco o risco do país, esticando bastante. Pagar, né? É como se fosse um seguro aí para quebra de determinado país, então quanto maior, pior. E o CDS do Brasil está esticando bastante hoje, né? Isso, mais uma vez já julgando o país, né? Já tinha falado isso, já não é mais grau de investimento pelo CDS. Envie suas perguntas, nós vamos falar das carteiras rapidamente, o racional, por que a gente está mudando alguns ativos, e aí envie suas perguntas, aqui já tem algumas aqui, a gente responde depois, mas vamos para as carteiras, Ricardo Kim? Vamos. Primeiro começar aqui, talvez com a carteira mensal. Sim. E aí depois a gente passa para as carteiras semanais. Só para lembrar, a gente tem duas carteiras mensais, a carteira XP, que basicamente a gente tem nenhuma restrição, só por conta de liquidez, e a carteira dividendos, essa sim a gente foca um pouco mais em empresas mais maduras e boas pagadoras de dividendos. Então a gente tem sempre no final do mês as trocas. O que a gente fez de movimento foi basicamente redução na posição de BB Seguridade, Suzano e Fibria. Suzano e Fibria esticaram bastante no mês por conta de dólar. Então a gente está colocando e realizando um pouco desse lucro e reduzindo um pouquinho a exposição, mas manter uma exposição relevante. E BB Seguridade porque a gente também quer passar um pouco de percentual para Itaúsa, que caiu muito nesse mês e é a nossa principal posição, é o que a gente tem mais margem de segurança ali, em termos de valuation, é Itaúsa. Então a gente fez basicamente isso, reduzindo BB Seguridade, Suzano e Fibria, e aumentando em Itaúsa. Com isso, o nosso portfólio final da carteira mensal XP fica 30% em Itaúsa, 15% em BB Seguridade, 15% em Cielo, 10% em Suzano, 10% em Sul América, 10% em Croton, 5% em Fibra e 5% em CETIP. Então, dá para ver aí que o nosso racional fica muito pesado em financeiro, principalmente Itaúsa por conta de valuation, e também seguros, né? BB Seguridade e Sul América, que tendem a se beneficiar com juros nesse patamar mais alto. E em terceiro aí, como posição estratégica, alguma exposição a dólar com Suzano e Fibria somando 15%, tá? Então essa é a nossa cabeça, posição forte em financeiro e uma diversificação e exposição a dólar. Essa é a nossa carteira XP. Falando de rentabilidade, essa carteira no mês ela caiu 4,6%, enquanto o Ibov caiu 7,3%. Então a gente abrindo
quase 3 pontos percentuais de vantagem. E no acumulado 2015, a carteira cai 2,7, enquanto o Ibov cai 5,7, a gente abrindo 3 pontos percentuais na carteira XP, tá? Então é um pouco desse o apanhado dessa carteira mensal, partindo para a próxima, carteira dividendos. Como eu falei, essa sim a gente tem a preocupação de colocar empresas boas pagadoras de dividendos. O que a gente fez nesse mês? A gente reduziu o BB Seguridade e Cielo para aumentar em Itaúsa, um pouco da nossa cabeça ali, aproveitando esse momento que bancos sofreram bastante, então aumentando a participação em Itaúsa, e por outro lado saindo com Ambev para a entrada de Vivo. Vivo caiu bastante também, Ambev está num patamar de valuation alto, então a gente decidiu fazer essa troca para aproveitar também essa queda de Vivid, que é uma empresa bem interessante em termos de dividend yield, tá? Então essa foi a principal movimentação para o mês. A nossa carteira de dividendos fica 30% em Itaúsa, 15% em BB Seguridade e CETIP, 10% em Cielo, BVMF e Telefônica, e completando mais 10% também em Taesa. Essa é a nossa carteira. Dividendos, em termos de performance, no mês a carteira caiu 6,3%, enquanto o Ibov caiu 7,3%, a gente 1 ponto percentual acima do Ibovespa, e no ano a carteira praticamente zerada, enquanto o Ibov cai 5,7%, então a gente 5 pontos percentuais acima do Ibov na carteira de dividendos, né? Que a gente comenta bastante que num momento de crise e poucas perspectivas, torna-se naturalmente uma carteira bem defensiva, a carteira de dividendos. É o que a gente gosta, e também complementando sempre aquela estratégia de o pessoal que tiver alocado em alguma carteira de ações fazer proteção via derivativos, que a gente performou muito bem, né, nesse sentido no mês, porque a estrutura teria dado ganho para esse mês de agosto, tá? Então, esses foram os principais destaques das carteiras mensais. Você quer fazer algum comentário para as carteiras? Rapidamente, a gente está aumentando Itaúsa muito por conta do nível de valuation, negociando abaixo de 6 vezes lucro para esse ano, para o ano que vem abaixo de 5,5 price book value, né? Ou seja, valor de mercado sobre o patrimônio. Esse ano 1,17, ano que vem indo para 1, Kim. Vai negociar abaixo, onde um banco entrega um ROI, né? Itaúsa é controladora, você está muito mais próximo aos controladores, que a família está lá, a Hold que controla. O Itaú, 96% do valor de mercado de Itaúsa é Itaú, 3,5% Duratex, o restante é Ale Queiroz e Itaú Tech. Você está muito mais próximo dos controladores, a família está lá, Setúbal, negociando próximo ao patrimônio, entregando um retorno sobre patrimônio de 24%, 25%. Não faz sentido para a gente, por isso que nós estamos aumentando. E aí é o destaque, né? Itaúsa em dividendos, sim. Né? Itaúsa também está em dividendos, perguntaram aqui, ela gera um dividend yield de 5%, e a gente está aumentando a participação de 25% para 30%, aproveitando essa queda aí no mês de agosto para Itaúsa, né? Acho que vale destacar dessa carteira, foi principal essa mudança, né? Você já citou a redução um pouco ali de papel e celulose, ok? Entrada de CETIP com 5%, CETIP muito por conta desse ano ainda renda fixa, né? Então a gente preferiu a entrada da CETIP esse ano, tem muitas emissões aí em renda fixa e também o certificado de operações estruturadas. Na dividendos, o destaque é a saída de Ambev para a entrada de Telefônica. A Vivo sofreu bem, um ativo que foi quase R$50, estava negociando a R$50, está abaixo de 40, né? Muito por conta ali, o pessoal falou de JCP, pagamentos de dividendos. Ambev apresentou um desempenho muito melhor que Vivo. Vivo hoje tem um dividendo projetado, um dividend yield projetado de 7% para esse ano que vem acima de 8%, negociando a 13 vezes lucro ano que vem, esse ano e ano que vem 12. Então tem um crescimento top line, comprou a GVT, focado no high-end, heavy user. Fora isso, um cenário de consolidação no setor de telecom é benéfico para ela. Então a gente resolveu trocar por valuation e pelos dividendos maiores projetados, Ambev por Vivo. Não quer dizer que a gente não goste de Ambev, mas sim pelo desempenho dela. Negociando a 21 vezes lucro, a gente preferiu, na parte de dividendos, realizar essa troca, tá? E Itaúsa, Érica, eu já citei aqui, a gente acha extremamente barato, valor extremamente interessante, por isso que a gente aumentou Itaúsa nas nossas carteiras. Boa. Tanto mensal
quanto dividendos. É isso aí. E hoje, segunda-feira, ainda vai para semanal. Esse fim de mês casou as trocas mensais com a troca semanal. Lembrando, de novo, que a gente também tem 2 carteiras semanais. Uma comprada em ativos e a outra vendida. Essa carteira comprada chama Top Picks. A gente tem mais liberdade em fazer trocas curtas, tentando aproveitar algum movimento pontual de algum papel. Essa é a principal diferença aí para as demais, tá? A carteira Top Picks. Principal troca ali, o principal movimentação na carteira Top Picks é só a redução de Cielo em 5% e aumento de Itaúsa, junto com esse movimento de aproveitar a queda de bancos. Então, no final, a Top Picks fica Itaúsa com 30%, Cielo, BB Seguridade e Sul América todas com 15%, Suzano, Croton, cada uma com 10% e Embraer completando com 5%. A nossa mesma cabeça estratégica, boa posição em bancos e a parte de seguradora e fazendo esse hedge natural com exposição a dólar, com exposição a dólar via Suzano e Embraer e também a juros com essa parte de BB Seguridade e Sula, tá? Então, a cabeça é bem alinhada com a carteira mensal, só que aqui a gente tem mais liberdade de fazer alguns movimentos táticos de mais curto prazo. Em termos de performance, a carteira Top Picks na semana subiu 1,5%, enquanto o Ibov subiu 2,9%. A gente ficou 1,3 pontos percentuais atrás, mas em 2015 a gente ainda está 1 ponto percentual acima do Ibov, tá? Na carteira short a gente não teve nenhuma mudança, então a nossa posição fica a mesma, a gente com bastante peso em Petrobras, Eletrobras e a diversificação ali, Uzi Minas, BVMF, BR Foods, sem muitas trocas para a carteira short. Só lembrando que a carteira short, a composição de ativos vendidos, ali no ano a carteira sobe 19%, enquanto o Ibov caindo bem forte. Só a gente chama atenção para essa carteira short, para, apesar da boa performance, você pode ficar muito... pode ter um peso ali, ou você querer fazer essa carteira só short, direcional short. A gente não recomenda fazer isso, a gente sempre recomenda fazer uma ponta long contra uma ponta short. É a maneira mais conservadora e mais racional de fazer isso. Nesse sentido, a nossa carteira Top Picks, que é a carteira comprada semanal contra a carteira vendida, no ano a gente está gerando 6,6%, tá? Então, lembrando que a carteira começou em abril, então a gente bem acima do CDI do período, tá? A gente dando mais de 200% do CDI. Essa é a carteira Top Picks contra a carteira short. Boa aqui, então vamos lá para as perguntas aqui. É isso aí. Já respondemos aqui sobre o CDS, né, em queda, precificando aí já a perda do grau de investimento. O próprio Levi falando hoje aí sobre isso, né? Do jeito que está o déficit, Brasil pode perder o grau de investimento ainda esse ano. Só perguntando, renda fixa é a solução para quem está começando na bolsa nesse momento? Marcão, depende tudo do seu perfil. Você pode ter bolsa, como já falou aqui o Ricardo Kim, mas eu entraria hoje muito mais long em algumas posições e protegido na short via fence, via índice, tá? A diversificação é o nome do jogo, eu acho que tem que ter, a gente sempre fala isso sobre a área de alocação, sempre falo isso, ter um pouco em dólar dependendo do seu perfil, grande parte renda fixa, um pouco em bolsa, mas sempre protegido. E internacionalizar também seus investimentos, né? Nós temos escritórios em Nova York, XP Securities, e também em Miami, onde você pode diversificar os seus investimentos, comprar fundos atrelados lá fora, abrir conta lá fora também. Então entre no site, cadastre, veja através do site da XP, diversificação e internacionalização dos seus ativos, até pelo que a gente vem passando. É bem interessante você ter exposição a dólar e também a ativos internacionais. Para quem está começando, assim, não só para quem está começando a investir, mas para qualquer investidor, a gente recomenda ter uma posição muito maior em renda fixa, claro, né? Isso é um pouco consenso. Mesmo se você é um investidor agressivo, aí você pode mexer
dentro do seu portfólio de renda fixa, ficar um pouco mais pré ou um pouco mais em multimercado, aí dá para fazer bastante coisa, mas no geral a sua maior posição vai ser em renda fixa, é uma posição, se você for agressivo, pequena ainda em renda variável e ainda assim com proteção. Mas para quem está começando, não é só o fato de estar começando que você tem que ficar só em um ativo ou outro, dá para diversificar e é o que a gente tem passado para vocês a cada programa aqui. A gente tem relatórios de alocação mensal. Então ali a gente define bastante aí cada perfil, se você é conservador, moderado, agressivo e agressivo. E ali você tem os percentuais. Sempre para quem tem um pouco mais de disposição a risco, uma diversificação internacional ali e alguma exposição à bolsa. Porque, de novo, aqui a gente está falando de investimento de longo prazo. Então, apesar de bolsa estar com um cenário bem difícil agora, você não sabe em que momento o mercado começa a precificar uma melhora e aí você tem que ter alguma posição se esse for de fato o seu perfil. Então é um pouco disso que a gente conversa sempre nos programas, né? O João perguntou aqui de Suzano. Ricardo Kim, é com você. Suzano a gente gosta bastante. Hoje Suzano e Fibria performando muito bem por conta de dólar. De qualquer forma, a gente está apoiado muito na questão da celulose, né? A dinâmica da celulose performando muito bem, principalmente com relação às demais commodities, principalmente metálicas e também petróleo. Eles estão conseguindo repassar preço. Fibria e Suzano repassaram ali nessa última semana preço na celulose nos principais mercados, Europa, Ásia e Estados Unidos. Então a dinâmica da commodity vai bem e mais essa questão do dólar num patamar alto tende a beneficiar bastante os resultados operacionais, tanto de Fibria quanto de Suzano. A gente prefere Suzano ainda por conta de case de desalavancagem. Ela desalavancou bastante, reduziu bastante endividamento ali no último trimestre e ao longo dos últimos trimestres. Então a gente gosta dessa posição. De novo, sempre falando num contexto de portfólio, hoje, por exemplo, a gente tem 15% de exposição para dólar. E aí é legal você mesclar 10% Suzano, 5% Fibria. Ou se você quer concentrar um pouquinho mais, aí seria o nosso call em Suzano, tá? Boa. Vamos lá. O Alex Bafisa está perguntando aqui. Com todo esse déficit para 2016, como o governo consegue firmar o contrato dos caças Gripen? Não seria melhor fazer um recuo por um tempo no alongamento desses contratos? Sim, concordo plenamente, não tem nem o que te responder, concordo. O governo está atrasando o Embraer, KC-390, que dirá os caças lá de fora. Bancos caíram bem, mas vindo a confirmação de perda de grau de investimento, a coisa tende a cair mais para os bancos também? Eu tenho uma discussão, estava falando com alguns investidores institucionais, até lembrem-se, quando foi anunciado o Brasil, o grau de investimento em 2008, foi o all-time high da Bolsa, ou seja, o maior nível histórico da Bolsa. 72 mil pontos e alguma coisa. De lá para cá, nunca mais bateu nesse nível. Eu tenho a pensar que do jeito que está vindo, quando perder o grau de investimento, é capaz de cair um pouquinho e começar a andar. E dá uma nível assim, Brasil, ufa, agora tem que me preocupar com outras coisas, não só, não vai perder o grau de investimento. Então, diria, mas muita coisa em banco está precificado, tá, gente? Mas muita coisa mesmo. Por isso que a gente está destacando o setor financeiro. Mas a hora que perdeu o grau de investimento, parece que ainda tem um espaço para a Bolsa, né? Sim. Pra mas eu acho que pode corrigir, cair e depois começar a andar do tipo, pronto, já foi, vamos se preocupar em outras coisas. Mas é que banco está ficando muito barato. Banco sim. Especificamente banco. Que ele falou bancos. Bancos eu falo, pô, é impressionante. O nível de bancos agora. Vamos lá. Perguntaram de Via Varejo, Neto Trader, a gente acho que não vale a pena ter o ativo, tá? Um ativo que vem sofrendo muito por conta das vendas de supermercados, né? Não consegue entregar nenhum crescimento da inflação, o IPCA. Fora isso, 25% da sua receita vem, né? Não, Via Varejo não, desculpa, tá falando do Pão de Açúcar. Via Varejo não recomendamos, totalmente fora do ativo, principalmente com vendas, receitas das mesmas lojas, né? Same-store sales, vendas das mesmas lojas, em queda de 20%, 25% por conta de eletrodomésticos, doméstico, tudo isso. Ficaria fora ainda do ativo. Brasil Foods vai continuar na carteira short? Sim. LHSS, continua. O Fusari está perguntando de Croton, Ricardo Kim. O que o senhor acha de Croton? Croton, já emendando aqui nas educacionais que o Caduco perguntou, se a gente já falou, ainda não falou, então vamos falar agora. Croton, a gente gosta do case, a gente tem 10% nas nossas carteiras mensais e semanal. Aqui a gente está
a gente tem ali um bom grau de segurança com relação à valuation. Hoje a Croton, por exemplo, está negociando cerca de 10 vezes preço sobre lucro para esse ano. Muita coisa já está refletida no preço. Essa questão, toda a questão de mudança do FIES, né, etc., já está bem refletida no preço. A gente tem, em contrapartida, uma gestão muito boa para a Croton, é o melhor setor, então a gente se apoia nisso também. E olhando um pouquinho mais médio e longo prazo, esse ano, por exemplo, a Croton deve superar o guidance que ela deu, como muitas vezes acontece. Ela mostrou ali uma boa resiliência no primeiro e segundo tri agora, assim como o Estácio também. Então, por um lado, boa parte já está no preço, mostraram resiliência em termos de resultados e aí perspectivas boas em termos de gestão. É um pouco desse o case de Croton. A gente tem 10%, a gente não teria mais que isso, porque o setor está bem volátil, ainda tem saído algumas notícias com relação a FIES, então a gente não teria muito mais que isso, mas 10% aí para o médio e longo prazo é sim uma posição bem interessante aí para diversificar ali seu portfólio. De novo, a gente sempre batendo na tecla. Diversificação, internacionalização, é isso que um investidor deve fazer e pensar estrategicamente para frente. Isso aí. Não se esqueçam de preencher os dados, se tornem cliente XP e tenham acesso à maior plataforma de fundos de investimentos, diversificação, alocação e tudo mais. Só antes de passar para o próximo, o desempregado está perguntando se a venda da Uniaselv pode impulsionar. A gente está esperando ainda para esse segundo semestre a venda. Não é que vai impulsionar e mudar o case, porque isso aí já é bem sabido do mercado. O que pode acontecer é entrar caixa e eles distribuírem em dividendos extraordinários ou até fazer aquisição, que é um outro ponto interessante do case agora, num momento de mudanças do FIES, aumento de capital de giro, tende a beneficiar as maiores, que têm mais robustez de caixa, e prejudicar as menores. Isso aí é um ambiente favorável para consolidação e é bom para Croton e Estácio, mas a venda da Uniaselv não vai mudar o jogo, mas é interessante porque vai ser um reforço de caixa, só que ela já falou que ou vai distribuir em dividendos, ou vai recomprar ações, ou até fazer aquisições, tá? Boa! E aqui tem o Eric perguntando que ele estuda ações há 5 anos, está com 20 anos, tem 3 mil para o day trade, em pacote de 100 ações, continuo nessa sem medo, eu estudo mais e mantenho isso no tesouro. Depende do seu perfil. Acho que se você fala que não precisa dos 3 mil, pode continuar operando. O SMP perguntando, será que ainda conseguimos manter o grau de investimento para esse ano? A gente acredita que esse ano sim, ainda, porque as agências de rating costumam revisar, né? Você tem agora a Fitch, né, revisando para setembro, né, continua com o grau de investimento, mas tem que ver a perspectiva que se coloca negativa e poderia dar ainda ali o benefício da dúvida e aí em março do ano que vem poderia perder, né, Kim? Uhum. Acho que sim. Eu acho que o Levi colocou isso muito mais para assustar também e para tentar passar, né, ajustes fiscais no Congresso. Ele está pressionando para dizer, olha, CPMF foi para o ralo. Como é que a gente consegue fazer, né? Tinha que reduzir mais gastos, né? O governo só anuncia a redução de ministérios, mas se criarem secretarias não adianta nada. Por um lado, essa questão da CPMF não passar é bom porque você não joga o corte de despesas para frente, né? Então, é um jogo perigoso você pressionar assim, porque pode perder o grau de investimento justamente por isso. Ó, a gente está expondo que está ruim a coisa. Mas, por outro lado, você pressiona o Congresso aí, porque é o que é o mais importante, né? Querendo ou não, o grau de investimento é um selo, é extremamente importante, mas boa parte já está no preço. Agora, o importante seria colocar a casa no lugar, né? Está difícil. Fiz um evento no Rio na quinta-feira e perguntaram isso. Mas se perdeu o grau de investimento, qual o tamanho da fuga de capitais do Brasil? Aí eu pergunto para você, eu devolvo a pergunta como eu devolvi para o convidado que fez essa pergunta para mim. Se você fosse um gestor e só pudesse aplicar, né, um fundo de pensão da Noruega, só pudesse aplicar em países que possuem o grau de investimento, você manteria, ficaria esperando? Não, já reduziria sua posição, muito menor. Então, né, óbvio, não, mas eu não faria isso. Por quê? Já teria reduzido, olha, se não tivesse zerado, já estaria com muito pouco. Então, um anúncio, claro que você pode ter um efeito, mas não vai ser, caramba, vai cair 20%. Não, porque já vem acontecendo isso, precificação do CDS, e o mercado antecipa. Não vou esperar até o último dia, de repente não perde? Não, de forma alguma. Né? Então,
Isso já olharia. Isso só aconteceria mais em fundos passivos, né? Aqueles que só seguem índice, alguma coisa nesse sentido. Mesmo assim, ele buscaria outros países. Né? Vai falar, vou ficar esperando o Brasil perder ou não. Eu uso agora. Ultrapar, o Coxinha está perguntando. Ultrapar um ativo bom, tenderia a ser mais resiliente, sofreu bem com vendas, né, no resultado, vendas de gasolina e diesel caindo. Teve um crescimento de etanol, mas caíram, donas dos postos de Ipiranga. Uma empresa que tem um retorno do seu capital investindo extremamente elevado, não é barata, mas é um ativo bom para ter, um ativo que dá para ter por anos, né? Não é um ativo que tem um elevado upside, mas é um ativo mais resiliente, comprou redes de drogarias e farmácia nos postos, que falou assim, meu negócio é distribuição de combustíveis, remédios, tudo isso. Então ela vem fazendo um excelente trabalho, é um ativo que eu gosto, excelente gestão, dá para ter, mas não é um ativo de graça, extremamente barato. Aí a gente olha sempre Itaú, né? A comparação com o Itaú acaba sendo extremamente barato, o banco aí compra via Itaúsa, mas gosto de Ultrapar. E o SM perguntou, Celso, o preço de Itaú reflete uma queda de lucro relevante para o ano que vem? Isso vai acontecer? Não acreditamos que isso aconteça, tá? Itaú, eu estava conversando com o gestor, ele estava me falando o seguinte, Itaú hoje está precificando um retorno sobre o patrimônio de 16% sem crescimento mais de top line. A empresa, o banco entrega um retorno entre 24% a 25%. Então quer dizer, e crescimento de lucros anuais. Só da taxa de Selic ele já cresce receita e cresce lucro. Por quê? Se ele não emprestar para ninguém, ele vai tentar conseguir um CDB, comprar um CDB do Itaú, vai dar dinheiro para o Itaú. 80% a 90% que você vai conseguir do CDB. Ele compra o tesouro, compra letras, que ele já tem um ganho ali. Então o lucro de qualquer maneira já cresce. Então esse é outro cenário também. Ele não precisa buscar um crescimento na carteira de crédito. Fora isso tem parte de seguros e tem a parte da Redcar que ele é dono. Então, quer dizer, seguros representa 30% do resultado dos bancos. Serviços, eles estão aumentando tarifas. Não, vou tirar minha conta do banco. Como é que você vai retirar? Todo mundo recebe por ali. População cada vez mais bancarizada. Então, é outro problema aí em relação a banco. Inclusive, o aumento da CSLL já está repassando, né? Antes mesmo de entrar em vigor. Segundo TRI, receita com serviços e tarifas cresceu entre 2% a 15%. Tá ok? O Neto Trejo perguntando de CETIP. CETIP foi incluído agora na nossa carteira, a gente voltou com ela. É um ativo negociando a 15 vezes lucro, chamando a atenção, dividend yield projetado de mais de 5%. E também, né, com o aumento aí das emissões em renda fixa, é um ativo interessante para se ter no curto, médio prazo. O Minion Trader perguntou se com relação à carteira de dividendos Itaú distribui proventos mensalmente. E as outras empresas têm regularidade mensal ou trimestral? Sim. Os bancos, Bradesco e Itaú, distribuem mensalmente. As empresas mais trimestralmente. Dividendos e JCP, os dois. Ele aproveita o que ele pode distribuir em JCP, grandes distribuidores de dividendos operam com JCP. É mais questão de política, né, distribuição. Tem empresa, algumas empresas elas distribuem semestralmente, anualmente, trimestralmente, mensalmente, enfim. Então, política delas. E Bradesco, como é que fica para frente? Também está interessante em relação ao patamar de valuation. Só a discussão é de que ele comprou HSBC, pagou 1,4 vezes patrimônio, está negociando na casa de 1,2, ou seja, aquilo que a gente falou, as ações sofreram porque relativamente ele acabou pagando caro. E ele tem hoje mais funcionários do que o Itaú. Um banco entrega um retorno menor e tem uma carteira de crédito menor. Então a gente prefere Itaú. Mas Bradesco também seria uma opção. Hoje Itaúsa tem que ter na carteira. Hashtag tem que ter, fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. O SMP perguntando aqui, por enquanto as nossas reservas cambiais, contando os swaps, estão se mantendo estáveis. Corremos risco de elas começarem a minguar daqui para frente? Eu não acredito, porque isso é uma preocupação do Levi, SMP, né? Acho que não, tá? Acho que não. Mas é uma preocupação, sim. O Coutinho perguntando, Braskem abriu com forte gap, entrou no leilão, agora é uma das poucas que está subindo. Alguma notícia? Não vimos nada, a gente segue não gostando do ativo. Petrobras deveria vender Braskem junto com a Odebrecht, precisam de caixa. Ela é amassada na cadeia, preço da nafta, petróleo, consumo de polietileno, polipropileno, tudo que depende de petroquímico caindo. Hoje um carro tem mais petróleo, né, produtos petroquímicos plásticos do que aço. A gente prefere ficar de fora. E até a questão de lava-jato, né, aí na frente. Acho que, assim, não tem muito motivo para ela esticar, né? Não. Se você pensar bem, Petrobras tem que vender e desinvestir. A Odebrecht está sendo investigada, pode desinvestir. Já foi citada na Lava Jato. O dólar está segurando tudo bem, mas só isso, né? Porque o resto... Nada bom, o consumo aqui caindo. Mercado doméstico. Pergunta pro Kim. GGBR4. E aí, Ricardo Kim? GBR4 a gente não recomenda
exposição, a gente não gosta, na verdade, principalmente da governança corporativa. Para a GGBS, algumas questões. Em termos de valuation, ela está num patamar baixo, mas é justificável porque a gente teve aí diversas questões de governança. Eles fizeram uma compra de participação em controlados no valuation relativamente alto, no momento que o setor passa por dificuldades, a alavancagem cresce, então ficou meio estranho isso. Tem a questão dela ter sido citada na Operação Zelotes, ali do CARF também, isso aí faz algum tempo, mas você sempre tem isso em mente. Então, e o cenário como um todo está bem ruim, principalmente a parte Brasil e aços especiais que devem sofrer bastante. Então, apesar do valuation estar baixo, em GBR é justificável, não tem o porquê, tem muito risco aí, principalmente de governança, que é uma coisa que você não consegue mensurar, mas que é muito prejudicial para a empresa. Só daqui falando que o Nós fez uma pergunta, né? Se a gente sabe todas as empresas envolvidas em Zelotes, Lava Jato, se sim, quais são elas? Todas não, né? Não sabemos, mas né, a idade vai ficando, a gente até vai esquecendo das coisas, mas a gente não sabe todas, não. Natura a longo prazo, Nogueira Trader, eu acho que tem outros ativos mais interessantes, como a gente vem citando no caso Itaúsa, né? Natura vai passando por um processo agora, né? Ela vem crescendo menos, vem perdendo market share, consultoras perdendo eficiência, todo mundo falava que era o segundo emprego, e aí quando tem crise melhora, mas a população não está comprando cosméticos, ainda demoraria para comprar o ativo. Cosan hoje é extremamente barato, só que é difícil analisar Cosan, né? Cosan tem boa parte da EBITDA vem de etanol, gasolina, né? Desculpa, etanol e açúcar. Boa parte dali. Tem uma parte que vem da Comgás, distribuidora de gás do estado de São Paulo. Outra parte vem da Raiz, então tem muita coisa ali envolvida. E Ultrapar tem um prêmio em relação a ela pela gestão menos complicada, menos complexa. Fora isso, o Rubens Ometo emitiu ações CZTL, que aí são units que ele controla a empresa, tem uma participação menor. Assim, é barato, mas acho que ainda dá para comprar depois esse ativo. Mas é barato, eu não posso dizer que não é barato, é barato. Mas tem muita empresa para analisar, até o sell side, né, eu digo aos corretores, na hora de analisar, são vários ativos para analisar ali. Você tem que analisar 4 empresas. É até mais complexo. Então o pessoal acaba deixando um pouco de lado. Olhando longo prazo, acho que dá para ter Cosan, dependendo da interferência governamental, mas eu prefiro, por exemplo, Ultrapar mesmo, com prêmio mesmo sendo mais caro. Cansado perguntou, e o rumor do Tombini sair do Banco Central? Saiu isso no Globo, né? De que ele poderia, a assessoria negou, tudo mais. Não sei. Mas especulação, assim como comento muito do Levi, né? Saindo, mas é mais especulação, agora, né? Mais especulação do que qualquer outra coisa. Vai sair no pior momento, o juros estava 7,25, agora quase o dobro, vai sair agora. Difícil. Né? Então, esse é um problema. O Will Canhete, a gente falou de CETIP, incluiu na carteira, é outro ativo interessante. O RIC PR, né? Existe um fundo de ações na XPI, onde vocês são gestores ativos para investirmos? Não, vamos explicar aqui, separar. Nós somos da área de análise e alocação, tá? Nós somos responsáveis pela análise, recomendar ações para comprar e para vender. Além disso, tem um trabalho também feito em alocação, que aí tem um relatório que não deve sair, acho que sai no final dessa semana, vamos ver se a gente consegue preparar pelo menos um briefing, né, uns highlights na quarta-feira aqui no XP Connect sobre os perfis e alocação de investimentos. Renda fixa, pré, pós, dólar, ações, dependendo do seu perfil. Conservador, moderado, moderado agressivo e agressivo, tá? E aí nós não temos fundos aí. Você tem a XP Gestão, que tem os fundos e tem a área toda com vários gestores, são 3 gestores, diversos analistas. E aí você também pode investir na XP Gestão. É isso aí. O ativo, assim, enfim, o produto que a gente tem mais, digamos, gestão, assim, é sobre as recomendações, né? Sim. Isso sim, a gente faz trocas mensais e semanais, mas a gente não tem um fundo, nada nesse sentido. Nem pode ter, nada nesse sentido. Nós temos carteiras. Só as carteiras recomendadas. Se você estiver procurando um fundo de ações ou alguma coisa nesse sentido, é só ir na nossa plataforma. A gente tem tanto a equipe de gestão XP quanto fundos de terceiros ali, bastante. Lá tem todo o histórico de cada um, enfim, é bem interessante. E ali, então, é só separar um pouco essa questão. Boa, vamos lá. Tem perguntas aqui, o tempo vai correndo, a produção ainda não falou nada, mas tem tempo aqui. Qual a exposição, J. Novaes?
nas empresas da Lava Jato, isso pode afetar muito o lucro, né? Eles não informam, mas provavelmente é sempre uma exposição baixa, diversificação de portfólio, que eles também já vêm diminuindo sua exposição a crédito em grandes empresas, que é o 2,6% crédito para grandes empresas no Itaú no segundo trimestre desse ano em relação ao ano passado. E boa parte disso está aí no preço também das ações. O nós falando aqui, uma coisa real é o tal do plano Levi, a maioria dos pontos parece estar esfarelando. Não acho, sim, a dificuldade em si, governar, né, nesse caso, no plano econômico, se você não tem todo o respaldo do Congresso. Planalto e Congresso, até a legitimidade, né? Eu acho que o mais importante aí foi nas eleições você teve todo um estelionato eleitoral. Então ninguém mais quer compactuar com isso. Então tem uma dificuldade, o Levi vai continuar sendo com essa dificuldade toda. O SMB perguntando se vocês acreditam que CETIP vai continuar apresentando lucros crescentes para os próximos trimestres. Sim, ele está criando aquele cartório, né? O registro de imóveis via CETIP também, que vai ser bastante interessante para a companhia. Fora isso, diversas emissões aí de debêntures, né? Esse ano vai ser marcado por isso, esse segundo semestre, né? Então é interessante sim ter o ativo fora o certificado de operações estruturadas, que deve entrar em vigor agora nesse segundo semestre. Qual a ligação da Ultrapar com a empresa química Oxiteno? Oxiteno, que é óxido de eteno, total, ela é controladora dessa companhia. Lá atrás ela tentou até comprar a Copene, que foi comprado, que hoje é a Braskem, tá? Que é a Odebrecht e Petrobras. Ela tem total, só que representa muito pouco. A Ultrapar é dona da Ultracargo, é dona, né, que é justamente armazenagem em granéis, em petroquímicos, transporte. Ela é dona da Oxiteno, ela é dona da Ipiranga e dona da Ultragás. A Ultragás é um gás, né, que é envasado em vasilhames e entregue nas residências aí Brasil afora. A Ipiranga, todo mundo conhece, são os postos de gasolina, que lá dentro ela também tem as redes de farmácia, a rede AMPM, virou uma loja de conveniência também, os postos Ipiranga, tá? Só para passar para vocês aí o que perguntaram o que era. Mas hoje o EBITDA, o resultado, a receita da Oxiteno dentro do grupo Ultrapar é muito pequena, é muito mais relevante Ipiranga, e agora as redes de farmácia também tendem a crescer bastante. Última pergunta aqui para a gente fazer para o Kim, Eco-Rodovias. Eco-Rodovias, a parte de fundamento está muito ruim, a parte de tráfego pesados e leves indo muito mal, principalmente pesados, que tem uma correlação muito grande com a atividade econômica. Então, fundamento ruim. Por outro lado, a questão de juros no patamar alto prejudica também as empresas de concessões, e mais ainda para Eco-Rodovias também. Um ponto agravante é a participação dela em Porto, que está indo muito mal, tem aumentado consideravelmente ali a parte de concorrência com alguns terminais privados, então a gente recomenda ficar fora aí de Eco-Rodovias. E Rosa, infelizmente a gente está restrito em Vale. Assim que a gente puder falar, comentaremos sobre o ativo, tá ok, gente? Já ficando por aqui, lembrando, entre no site da XP, abram sua conta e também, né, tenham acesso às carteiras recomendadas, a mensal, dividendos e hoje, diversas mudanças, e hoje Top Pix semanal e carteira short semanal. Já ficando por aqui, te volta amanhã na nossa reunião matinal. Um grande abraço a todos e até lá. Valeu, pessoal, abraço, bom almoço e até a próxima.